Vais a conhecê-lo, como disse uma vez uma pessoa do tio Luís. Pois é, põe a trilha, por favor. Esta mulher acabou tão mal. Rapariga, que ela era novíssima. Tanto talento. Vocalista dos Carpenter. Adoro, adoro. Correu-lhe muito mal, deixou de comer, depois ficou muito magra e acabou por morrer. Pois é, hoje nós temos uma edição especial, neste dia em que fazemos 30 anos, ou como dizem as pessoas mais posidónias, que também têm direito à vida, o nosso 30º aniversário. Enfim, a história de hoje, vamos alargar um bocadinho a história destes 30 anos da Antena 3 e vai ser, vamos começar com um marquês italiano. Fica sempre melhor, não é? Claro, dar um ar internacional, não é? Convosco, mas não vai ser tal. Um marquês chamado Guilherme Marconi. Uma vez que vamos, claro, falar de rádio. Agora, claro que uma coisa destas, nós estarmos aqui a falar e vocês estarem aí nos vossos carros e nas vossas casas de várias qualidades a ouvirem-nos, não é um feito que se possa atribuir a uma só pessoa, não é? Foram precisas muitas e pequenas descobertas e também invenções. Mas vamos até à cidade de Bolonha, que fica em Itália. Bem Por bom. acaso, não sabe, tem uma torre gigante, nunca subam, arrependem-se imenso. É verdade, é péssimo. Depois para descer, então, aquilo é uma chatice. Estamos no ano de 1896 e o nosso tal Marquês Marconi consegue transmitir som através de ondas eletromagnéticas a uma distância de 3 km. É um feito notável para a época. Para a época foi o melhor possível. Ainda hoje eu acho notável, não seria? Sim. Eu consigo gritar, chega para aí 5 metros. Acha? Se calhar um quilómetro. Sim, depende da altura do dia. Exatamente. E de tomar ou não os remédios. Isso. Depois, o mesmo Marconi, em 1901, estabelece a primeira transmissão transatlântica, ainda apenas sinais. Deixa ao menos os teus sinais, ou como é que é aquela música. Depois, 1903, apenas 2 anos depois, a primeira mensagem, desta vez já de voz, é trocada entre a Europa e a América. No caso, quem? O presidente Roosevelt e o rei Eduardo VII de Inglaterra. Vou ler o excerto dessa mensagem, que é muito emocionante. Diz o presidente: "Olá, como é que está? Está bom?" Está tudo. Está tudo. E o rei responde-lhe: "Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas." Era um fã de Sérgio Godinho. Estou a brincar, esta parte é mentira. Mas é emocionante essa primeira mensagem de troca de voz intercontinental. Está aberto assim o caminho para a rádio passar a fazer parte da história e a história passar também pela rádio. Vamos lembrar-nos, por exemplo, foi pela rádio, no caso a BBC, que é uma rádio inglesa também. Já ouvimos falar, vagamente. Talvez a rádio mais famosa do mundo. Que em 1936 os ingleses ouvem o último capítulo de uma belíssima história de amor, para os envolvidos pelo menos, a abdicação do rei Eduardo VIII, por não poder continuar a desempenhar as minhas funções de rei sem a ajuda e apoio da mulher que eu amo. 2 anos depois, o Orson Welles espalhava o pânico com a sua versão radiofónica da Guerra dos Mundos. Isso é incrível. É mesmo incrível, que já foi recriada na Antena 3 em 1998, é verdade. Em 1940, outra vez aos microfones da BBC, o Churchill garantia aos ingleses que lutaremos nas praias, lutaremos nos portos, isto comove-me um bocadinho. Lutaremos nos campos, nas ruas, lutaremos nas montanhas e nunca nos renderemos. Isto passou pela rádio também. Foi nas ondas da rádio que em 1941 o presidente Roosevelt, que era primo do outro, que aproveito sempre para explicar, então o outro era em 1901, este em 41, que idade teria este senhor? Eram só primos. Chamou um dia que viverá em infâmia ao ataque japonês a Pearl Harbor, que marca a nova fase da Segunda Guerra Mundial. É uma fase que também vai acabar na rádio, com o discurso de rendição do Japão, quando os japoneses ouvem pela primeira vez em milhares de anos a voz do seu imperador. É mesmo. Nas ondas. É verdade, o caminho para a paz também passou pela rádio, com Gandhi a dizer a milhões de indianos que é um soldado, sim, mas um soldado da paz, ou com talvez o sonho mais famoso do século XX, o sonho de Martin Luther King, de que um dia os seus 4 filhos vivessem num mundo em que não fossem julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. E em Portugal, como lembramos ainda ontem, às 4h26 da madrugada do dia 25 de abril de 1974, o jornalista Joaquim Furtado lê aos microfones do Rádio Clube Português a mensagem histórica desse dia, que começava com aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas e que vai pôr fim a 48 anos de ditadura. No dia seguinte, mas 20 anos depois, nascia, já em plena liberdade, a Antena 3. E nesse mesmo ano, 1994, a rádio, por coincidência, em Portugal fazia 80 anos. É verdade. Uau. 1914. Eram feitas as primeiras experiências a sério
com a primeira rádio de todas, chamada Hertz, Rádio Hertz. Depois de 1924, começam as emissões regulares de rádio em Portugal, com a Rádio Lisboa, a partir dos armazéns do Chiado. Não são estes que lá estão agora, que esses arderam. Eu lembro-me desse incêndio também. 1931 nasce o Rádio Clube Português, que é a primeira estação verdadeiramente profissional, ou seja, já pagavam às pessoas. Sim. Que lá trabalhavam. Horas extra, cartão para frota. Cartão sim. Depois, com o Estado Novo, aparece a emissora nacional, que vai contar com uma orquestra sinfónica, dirigida pelo maestro Pedro de Freitas Branco, que até dá o nome ao estúdio que temos aqui, mesmo ao lado, que os nossos estúdios aqui na RTP homenageiam figuras incríveis da rádio. Um dia conto também ter o mesmo nome. No mínimo. Ou uma aula mesmo. 1935 é transmitido o primeiro jogo de futebol entre a Académica e a União de Coimbra, que deve ter sido uma coisa bastante esperta. Muito. Já hoje é o que é isto? Eu não preciso. Isto a Luana pode ajudar. Isto deve ter sido excitante. As informações que eu tenho foi excitante. Boa palavra. No ano seguinte, portanto, 36, nasce a Rádio Renascença e a emissora nacional estende os seus emissores aos Açores. Claro. 36, nem perceberam o que estava a acontecer. Reivindicações, Onde é que vem esta Lucas. voz? O quê? É uma voz? Assim se fala, é? Exatamente. 1968 começam as primeiras emissões em FM estéreo. Mistério. FM Stereo. E as rádios amadoras entram a bombar. 74. A rádio é nacionalizada em Portugal e a emissora nacional e o Rádio Clube formam a RDP, Rádio Difusão Portuguesa. Ao todo, aquilo que nós hoje chamamos a Antena 1, ou como o Pedro Ferreira diz, a nossa irmã mais velha, teve outros nomes ao longo da sua história, mas transmite ininterruptamente desde 1935. Fogo. É verdade. Em 1976 nasce a nossa irmã mais culta. Se a Antena 1 é a mais velha, esta é a mais culta, assim mais para ler. Sim. A Antena 2, claro, tudo em clássicos. E há um boom, também em 76, das rádios piratas. É neste ano que elas começam a despontar. Em 79, fundem-se os canais 3. Eu disse fundem-se. Sim. Canais 3 e 4 da RDP para criar a Rádio Comercial, que vai ser privatizada em 1993. Em 84 já tinha aparecido a TSF Rádio Jornal, que é a primeira estação só de notícias em Portugal. Um grande abraço. Ainda lá está alguém, já não tenho presente. Um grande abraço. Os sobreviventes. Exatamente. No final dos anos 80 vão ser legalizadas cerca de 300 rádios piratas, que são a origem de muitas das rádios locais que temos hoje em Portugal. E acabava também nesse ano a Orquestra Sinfónica da RDP. Agora pensem, E façam um as dos contas. grandes mistérios da piano. Há uma história da história exatamente média em Portugal, Vou que contar é aqui, que já contámos muitas vezes. Há um piano de cauda que foi roubado dessa mesma orquestra. desta orquestra, sim, da 5 de outubro, penso eu. Aham. Mas é muito fácil roubar um piano. Como é que se rouba um piano de Claro. cauda? Porque ninguém passaria para a cabeça que estavam a roubar o piano. Sim, Entraram lá sim. 3 homens e levaram o piano. Tchau. E com certeza na recepção pensaram, mas isto deve ser para arranjar. É verdade. E agora, neste dia, em 1994, como já vimos, nascia a Antena 3. Com o José Marinho, lançava a seguinte frase: deixa ver se ainda sei fazer isto, 1, 2, 3, antes de passar a música Three is the Magic Number, que o Tiago também já passou há pouco. Faz hoje 30 anos, precisamente no mesmo ano em que a rádio em Portugal faz 110 anos. Uau. É verdade, fui fazer as contas, são mais de 960 mil horas de emissão, quase 1 milhão de horas de emissão, e dessas mais de 260 mil horas com a nossa rádio no ar. Verdade, são 260 mil horas com muita música portuguesa, de tantos músicos portugueses que têm aqui verdadeiramente a sua casa. Não é só dizer esta coisa, é mesmo verdade. É uma casa para muitos deles. E com muitas dezenas de vozes que passaram e que ainda passam por estes microfones. Nós somos uma família, com tudo o que isso tem de bom e de mau, porque há sempre aquele primo. Pronto. Sim, A gente faz conta aquele que tio não mais vê. torto. Sim, ou aquela tia que a gente diz: não, ela é casada com o meu tio. Sim. Sabe? Ela é minha tia, é casada com o meu tio. É tal e qual aqui. Sim, acontece em todo lugar, não é? E é uma família que cresce agora mais um pouco com estas 3 pessoas que temos aqui, a Inês, a Luana e o Alexandre. Por fim, como os nossos ouvintes são pessoas que gostam de boa música, é verdade, mas também não dizem que não a um bom vinho, a um bom livro ou a um bom filme, eu acabo com uma referência à obra-prima do Billy Wilder, o filme Sunset Boulevard. A Antena 3 é feita por todos nós deste lado e é feita para essas pessoas maravilhosas aí fora no escuro. Parabéns a nós todos. Every shingling that they start to sing so far. Every sha-la-la-la, every woo-woo. Acabou tão
mal esta mulher. Qualquer dia que- Voltamos ao tópico.